A polêmica prova do Enem é o assunto desta quinta-feira aqui no Conexão RS. A psicopedagoga do GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Rita Abate, está aqui conosco, junto com a coordenadora do curso de Matemática da UBRA, Tânia Seiber, que fez parte do curso preparatório para o Enem aqui da universidade. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Sejam bem-vindas. Bom, o Enem desse ano teve como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Também teve uma questão relacionada à autora feminista Simone de Beauvoir. Existe fundamento nessa acusação que as pessoas estão fazendo de que a prova foi de esquerda, foi feminista ou propaganda ideológica? Na opinião de vocês, a gente pode começar com a professora Rita. Pode começar? Pode. Assim, eu acho que, pensando bem, as pessoas que pensaram na prova, planejaram, foram muito coerentes com a nossa época. Porque, na verdade, a violência da mulher, ela continua e está se multiplicando o número de pessoas atingidas. E mesmo foi uma maneira, de fato, de poder colocar em foco, colocar palavra nessa violência. De fato, foi o Enem mesmo. Eu acho que foram bem felizes em escolher, porque assim nós temos agora a oportunidade de questionar, de despertar para ver o que é isso e em que sentido, por que será que pensam que só pelo fato de ter um tema de redação, que, na verdade, foi super bem escolhido, ele promoveu bastante discussão, mas isso é bom, porque não é ideológico. É apenas pensar, e também para pensar por que as pessoas pensam que é ideológico. Na verdade, o que trata mesmo é da essência do ser humano. O ser humano como é humano. Não é homem e mulher, é o ser humano que está aí trabalhando, sofrendo violência, enfim. E não o homem ou a mulher. Não é briga entre homem e mulher, não é disputa de poderes. É simplesmente que a educação ela está voltada para o ser humano. E especialmente nós lá do GEMPA, que nós estamos trabalhando, é uma metodologia toda voltada para o ser humano. Então, nós temos, dentro da nossa equipe, temos, além da Esther, da psicologia cognitiva, que ela traz está levando o projeto há 45 anos, desde a fundação do GEMPA. E trouxe para nós aqui, para a nossa felicidade, gente da França, especialistas. Agora, a nossa equipe é formada de um grupo bem heterogêneo. Temos antropólogos, temos filósofos, temos médicos, professores como eu, e, enfim, especialistas, deixa eu ver se eu esqueci, psicanalistas. Tudo isso tendo em vista de trazer uma formação, um conteúdo de educação que traz no bojo o ser humano. E ainda mais traz a descoberta da Sarah Paim, que ela também traz toda uma nova visão que a aprendizagem deve ser contemplada em toda a sua dimensão, tanto afetivo como cognitivo, o subjetivo e o real também. Então, agora, por exemplo, veja só, aconteceu lá no nosso grupo de estudos, que nós coordenamos um grupo lá, que um aluno morreu, foi morto, foi assassinado no dia 2 de outubro, agora aí numa das nossas vilas. Então, seria assim, se a gente não pensasse no valor do ser humano, seria um outro que morreu, mais um que morreu e acabou. Não, para nós não é mais um. É uma pessoa que morreu, uma criança, um jovem de 13 anos, e que andou, e que tinha uma vida inteira para trabalhar, para estudar, para contar a sua história, para viver, e ele foi morto na sexta-feira, assim, no pátio onde ele estava brincando. Sim. Professora, eu quero só ampliar essa visão, por exemplo, tá? Só para a gente trazer um comparativo. Autores como Beauvoir, Milton Santos, que são
identificados com a esquerda, mas também na prova nós tivemos ali Max Weber, Nietzsche, que não são especificamente, Hobbes, entre outros, que não tem nada a ver especificamente com uma visão ideológica alinhada à esquerda. Vamos ampliar, além da humanas, vamos introduzir também a área da professora, exatas, né? Como é que a gente pode avaliar a prova, a qualidade da prova? Foi uma boa prova, professora? Em termos de exatas, eu acredito que tenha sido uma boa prova, especialmente em relação à matemática, não foi uma surpresa, não mudou muito o estilo do ano passado para esse ano. Sim. Foram questões que têm significado, que têm sentido, que contextualizam os conceitos matemáticos e que também se relacionam muito com questões de meio ambiente, de sustentabilidade, de reflexão sobre algumas atitudes. Acredito que a prova de matemática tenha sido uma boa prova. Sim. Vi muitos alunos surpresos com a prova de química por achar um pouco mais conteudista do que nos anos anteriores. Sim. Mas também não consigo fazer uma análise profunda disso, né? Sim, alguns reclamaram também de que alguns autores que a gente citou não fazem parte do currículo do ensino médio, por exemplo, não foram trabalhados em aula. Sim. Quem, por exemplo? Vamos pegar... Beauvoir, por exemplo. Por Beauvoir. exemplo. A Simone de Beauvoir. Que não estão diretamente ligados ao currículo diário dos alunos do ensino médio. É uma das queixas. Mas eu acho que isso é muito de o aluno esperar que só caiam coisas que façam parte do ensino médio, Sim. certo? Acho que falta para muitos é muita leitura. Sim. Tipos diferentes de leituras um pouco mais profundas. E o fato de relacionar esses autores que eles não estudaram não tem nada a ver com o conteúdo, tem a ver com uma interpretação. Sim. Então, não são questões que tinham que ter algum conteúdo específico do ensino médio, sim questões de interpretação, né? A professora concorda? Sim, por exemplo, assim, é o significado, não é o conteúdo, como a Tânia está falando, mas o significado que produziu. O que produziu essa questão número 1 de ciência, não de Ciências humanas. Ciências humanas. Por exemplo, que a Simone, que cita a Simone dizendo que não se nasce mulher, torna-se mulher, e que a própria cultura toda envolve essa preparação, essa construção e desconstrução. De fato, eu acho que é um tema que a Simone começou nos anos 60 a falar sobre isso, e a trazer para nós uma ideia nova do ser humano mais amplo, do ser humano que não pensa, não é só o conteúdo, a produção de significados que dá isso. Por exemplo, quem leu essa questão, quem produziu essa questão, tem um conhecimento ali e que indica um movimento que iniciou nos anos 60 e que continua até agora. E outras pessoas continuaram Simone de Beauvoir, porque, por exemplo, o trabalho que se faz no GEMPA, o trabalho que a Esther também está fazendo, levando adiante um projeto há 45 anos, e ela coloca na Zero Hora como dizendo assim, a gente aprende através de situações. É outra maneira de ver o mundo e outra maneira de ensinar. E ensinar o conteúdo, mas o significado que traz esse conteúdo. Uma reflexão seria assim, Exato. professora Rita. É uma oportunidade, então, porque esses autores não estão hoje no currículo do ensino médio, é uma oportunidade, então, para os cursinhos preparatórios, para o Enem, e até para os professores mesmo de literatura, de filosofia da rede de ensino médio, que eles comecem a trabalhar esses autores, também trazer à tona outros assuntos também que deveriam estar sendo debatidos com esses jovens, que são o futuro do Brasil, como, por exemplo, a discriminação da mulher. Por exemplo, as mortes das mulheres que está ali, quantas e quantas. Todas elas têm nome, sobrenome, têm filhos, têm marido, e, no entanto, elas contam um número de pessoas mortas. Só, nada mais. Então, isso aqui sim nós temos que trazer à tona, porque as mortes, a vida é muito importante para ser pouco vivido, banalizada. Não dá para pensar isso. Com certeza. E especialmente a mulher que está sempre junto com todo mundo, desde criança. Então, não dá, não tem como pensar
que todas essas mulheres morram, não contem a sua história e a gente vai repetindo. É um atraso para a nossa vida. Bom, professora, vamos fazer um comparativo agora com os métodos tradicionais de ingresso na universidade, por exemplo, o vestibular, os cursos preparatórios. Muito se dizia num determinado período que os cursos preparatórios para vestibular ou para o processo de seleção do vestibular era um pouco elitista. Né? Hoje, a gente pode comparar com o Enem é mais democrático, o Enem abre espaço e oportunidade para todos? Sim, eu acho que o Enem é um grande avanço nesse sentido, né? E atualmente ele é o segundo exame para nível superior maior no mundo inteiro, né? Só o exame de ingresso para o ensino superior da China é maior que o nosso. E eu concordo contigo, acho que ele é extremamente mais democrático do que os processos anteriores. Tanto que ele serve para entrar nas universidades públicas, através do SISU, como nas privadas, através do ProUni. Acho que ele abre um espaço para pessoas que até então não tinham como concorrer em certas universidades. Eu acredito muito nisso. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre a violência da mulher, que andei lendo as redes sociais, que teve uma postagem que dizia: por que vocês estão reclamando se vocês têm a Lei Maria da Penha? Como se isso fosse suficiente. Eu acho muito triste a mulher ter uma lei que a proteja, porque essa também, o fato de existir essa lei, da necessidade dessa lei, significa sim que existem preconceitos, que existem modos diferentes de encarar a mulher dentro da sociedade. E também a professora falou tanto da violência como morte, mas eu acho que outras coisas também são de se pensar no papel da mulher. Como ela tem o mesmo cargo de trabalho, ter salários diferentes, ou o metrô em São Paulo e o trem em São Paulo tem que ter um vagão especial para mulheres, ter protetores lá para, enfim... Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. Então, acho que a situação é bastante mais profunda, né, e enraizada nessa sociedade. E nós estávamos conversando há pouquinho que a mim, a professora Rita também, nos surpreende esse Brasil que está aparecendo nesse ano, né? Sim. É bastante surpresa. Para mim, não esperava várias reações do que está acontecendo agora. Bom, a gente pode, infelizmente nosso tempo está acabando, o assunto é complexo porque a gente expande da educação para todas as relações sociais. Óbvio. E o Enem, a minha pergunta final seria, vocês acreditam que a partir de agora o Enem, com toda essa polêmica que gerou, vai ampliar esse retrato, esse espelho da nossa sociedade, colocando as polêmicas do nosso dia a dia, de novo, numa prova, para que a gente possa também não só preparar o aluno para ingressar na universidade, mas para se tornar um bom cidadão? Eu acho que foi uma grande oportunidade aparecer esse tema. Esse tema estava ali, escondido, ignorado, mas agora ainda bem que ele apareceu. Eu acho que o diálogo que nós estamos fazendo aqui e outros diálogos que vão surgir vão abrindo portas, porque quando a gente aprende, a gente tem que aprender a produzir sentido, dar significado ao que se aprende. Então, nós temos que também trabalhar com essa juventude, trabalhar com toda a população, o valor que a mulher tem na sociedade, porque se a mulher ela não aprende, se a mulher é só abafada, ela é a primeira que está criando a criança. Como é que ela cria uma criança se ela está sendo violentada? Que conhecimentos ela passa? Que valores ela vê nisso? Então, isso eu acho que é uma porta aberta que se abriu e eu acho que agora nós podemos... Seguir esse caminho. Seguir esse caminho. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade das duas professoras de estarem aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindas para a psicopedagoga do GEMPA. Não, eu sou professora, acima de tudo, eu sou professora. Sim, com certeza. O meu trabalho mesmo... E é uma paixão, não é, professora? Trabalhar com educação, é uma paixão. Precisamos valorizar cada vez mais. E me emociona mesmo ser professora. Com certeza. E muito me emociona a senhora estar dando esse depoimento. Professora, também, seja sempre bem-vinda aqui da casa, Tânia Seibert. Sejam sempre bem-vindas, por favor. Eu só gostaria de uma coisa assim, não foi o único tema polêmico, certo? Você trabalhou com temas de indígenas, de quilombolas, Paulo Freire, subversivo, N outras coisas que também eu acho que merecem um lugar de reflexão. Com certeza. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, sejam sempre bem-vindas. Obrigada.